sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, um dos melhores podcasts sobre cultura chinesa, arte marcial, não só chinesa, basicamente chinesa por enquanto. A gente recebeu alguns convidados de outras modalidades, mas a ideia é poder agregar mais expressões marciais aqui no canal. E, como eu sempre digo, eu não, o Rômulo diz, na verdade. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal. Mas para manter aí a assinatura, por favor, vamos fazer aquele afago no algoritmo e deixar o algoritmo feliz com a gente, levar esse vídeo lá para cima e divulgar melhor as nossas informações. Mandem seus comentários, mandem perguntas, sugestões de convidados e tudo mais. Exatamente. E como eu sempre digo, a gente tem tido a grande felicidade de receber pessoas muito importantes aqui dentro do meio marcial. E o convidado de hoje reforça isso que eu tenho falado a cada encontro. Professor Richard, muito obrigado pela presença e por abrir um espaço na sua agenda, que eu sei que foi... A gente está aqui entre uma aula, enfim, está uma maratona aí, sem contar a preparação para ir à China. Obrigado, professor, pela presença. Eu agradeço o convite, para mim é um prazer. Já estava em São Paulo e para mim é um prazer vir conversar um pouco sobre aquilo que a gente faz a vida toda, né? Muito bom. Márcio, algum recadinho? Alguma mensagem? Alguma... Não, tá. Eu ia só falar pro Romulo não falar tão perto. Alguma piadoca? Façam um afago no Eu gostei algoritmo. dessa camiseta, hein, Romulo? Acho que a gente deveria fazer Olha lá, deixa eu virar. por Porque é? tigres. Uma com cada... Hein? Fica a Pequenos. dica aí. Muita gente Editor que é pequena, design, fica a dica aí pra você também. em muitos lugares pequenos, farão coisas pequenas que transformarão o mundo. Olha aí. Uau. Subcomandante Marcos. Muito bem. É isso? É isso. Bom, como eu sempre leio aqui, Sifu Richard Leutz, para os mais chegados. Fundador, aluno do grão-mestre Lan Chun-Sin, de Foshan. Lam Chan. Técnico em Sandá, nono nível, pela CBKW. Delegado estadual em Sandá também pela CBKW. Bacharel em Rádio e TV, pela Unesp, lá de Bauru. Bacharel em Educação Física, pela FIB de Bauru. Especialista em Fisiologia do Exercício, Biomecânica. Ih, o Márcio vai gostar, hein? Papo hoje, vamos para a ciência aqui. Ótimo. Pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Personal trainer. Iniciou Kung Fu em 1988, mas a gente vai falar um pouco sobre isso com mais vagar aqui. Pro futuro mestrando em neurociência. Opa, olha aí, só, rapaz. que legal. Muito bom. Em 1995 passou a treinar com o mestre Li Hongqi, aqui em São Paulo, e foi de 95 até 2010. 2003 iniciou seu treinamento com o grão-mestre de Hongar, Lan Chun-Sin. Lam Chan Sin. Lan Chan-Sin, em Hong Kong. E, enfim, e aí tem outras, tem um vasto currículo aqui em participações de campeonatos, tanto aqui no Brasil, quanto na China, sobretudo na China. Inclusive, quando eu conheci o professor, eu estava acompanhando a delegação do Márcio Augusto no campeonato de Shaolin, do Templo Shaolin. E foi lá que eu te conheci, enfim, eu estava ali numa função de acompanhante. E como eu gosto de fazer foto, fiz algumas fotos. E lá 2012. 2012. E foi a primeira vez que a gente foi para Chanjiagou também, naquela 11 aquele bate e anos. volta. Bom, e é isso. As E outras foi coisas... quando eu comecei a treinar com o Chifu Márcio. Foi também? Foi? 2012. Uhum. Caramba. Olha aí. Bom, dentre os principais títulos, não vou pular isso aqui não. Campeão mundial de Kung Fu Hongar na China em 2016, 6 vezes campeão paulista pela FPKF, 2 vezes pela FPKT, uma vez campeão brasileiro pela CBKC e 2 vezes vice-campeão pela CBKW. Campeão sul-americano e 6 vezes campeão interestadual. Mais recentemente, campeão paulista de Suaijiao na categoria 62 quilos. 4º colocado num evento, acho que é esse, né? Foi a primeira vez em Shaolin, o 4º colocado foi em Sandá. Aí depois teve outras
em Itaúlu. Mas acho que vale citar aquilo que você estava colocando aqui pra gente, que você foi o primeiro brasileiro. Porque esse evento de Shaolin não se sabia dele aqui no Brasil, né? E quando eu participei a primeira vez em 2010, eu fui para lutar, fui para Sandá, e aí foi quando eu fiquei em quarto. E aí, a partir daí, eu comecei a participar de todos eles, porque ele é bienal também. Bienal. Então, em 2000, aí foi quando eu falei pro Barbosa desse evento, aí ele levou a equipe, que levou vocês, em 2012, eu participei em 2012, 2014, 2016, e assim foi indo. Quando eu estava para ir pela 5ª vez consecutiva, é que eu não consegui. Eu estava até marcado que eles iam me dar uma homenagem lá por ser 5ª vez, e participando direto, aí acabou que justamente essa eu não consegui ir. E aí entrou a pandemia, eles cancelaram o evento que seria em 2020, e agora a previsão é do ano que vem voltar, e se tudo der certo, estarei lá mais uma vez. Legal. E só para eu entender, é uma competição que não tem uma entidade nacional que aglutina os atletas? Não, tanto que eu já fui representando a minha associação, eu já fui representando a família de Hungar que eu participo, eu já fui representando a CBKW. Em 2016 eu fui representando a CBKW, só eu, sozinho, nesse evento. Representando a CBKW lá. Então ele não necessariamente, é um evento aberto, né? Não necessariamente você precisa estar vinculado a uma confederação. Mas é o maior evento de Kung Fu do mundo, com toda certeza. Porque vocês foram lá, vocês presenciaram. Não, esse evento é muito bacana. Vamos ver se a gente existe algo maior. umas legal. imagens pra gente colocar. Não, acho que vale mencionar eu tenho também. Bastante também. É um evento que acontece dentro do mosteiro, não é isso? Não, na Ele verdade... acontece na região, né? O evento ele é comemorativo ao aniversário do Templo Shaolin. Por isso que mexe com tanta gente, né? Então, escolas da China inteira estão lá. Porque o aniversário do Templo Shaolin, para eles, é um evento, né? E aí, a competição em si, na maioria das vezes, acontece em Zhengzhou, que é a cidade ali, a metrópole mais perto de Tanfang, do Templo Shaolin. Aí a competição é em Zhengzhou. No dia da cerimônia de aniversário, eles fazem um comboio de centenas de ônibus levando os atletas. Quando eu falo centenas, é centenas mesmo. Você perde de vista a fileira de ônibus. É um negócio impressionante. E levam todos os 2.000, 3.000 que tiverem de atleta, eles levam até o templo. E aí tem os monges, tem a cerimônia lá dos monges. Tem aquela imagem famosa, que quem gosta de ver imagem de Kung Fu na internet, que é aquela que milhares de pessoas de vermelhinho fazendo coreografias, tudo acontece lá. Nesse dia, nessa festa, no caminho para o Templo Shaolin tem uma área aberta gigantesca, que é onde acontece essa coreografia, tudo. É que tanta gente vendo que é até difícil ver. É legal de ver por de cima, né? Como aquelas imagens de internet mostram. Mas é nesse dia lá que acontece tudo. É realmente o maior evento que tem. Não, e é impressionante, porque enquanto o ônibus está chegando no trajeto, né? No caminho. No trajeto ali, você já tem um monte de atletas lá de escolas da China das toda. Escolas fazendo demonstrações ou fazendo movimentação na calçada, assim. Na então rua. Você vai na rua. Então o ônibus vai passando pelas ruas e você vai vendo a turma fazendo até chegar lá dentro, dentro do templo também, são 20 quilômetros de crianças. Dentro do templo 20 também. quilômetros. 20 quilômetros. 20 km. Não, e é porque assim, bom, eu nem sabia disso, mas a simbologia desse evento é muito legal, né? Você pega 20 quilômetros de criança e não é uma fileira só, são pelo menos de 5 a 10 fileiras. Nesse trajeto todo, você multiplica por 20 quilômetros quanto dá. Se pra gente, assim, pra vocês, né, eu imagino participar de um evento na comemoração do aniversário do Mosteiro Shaolin. E a cidade toda de Tanfang está em festa. Então a cidade toda está lá para receber os atletas, tudo, ver os ônibus passarem, é um negócio assim. E fica um formigueiro o templo, né? Nossa. Para andar, nossa, é muita gente. Eu lembro depois ali, logo na entrada do templo, perto das catracas, montaram uma espécie de um palco para as apresentações, né? Impressionante, as apresentações muito bonitas, mas a quantidade de gente que tinha ali, porque tem gente de todos os lugares, né? Você fica ali tentando achar um espacinho para ver as demonstrações. Isso foi no
nesse segundo evento. No primeiro não tinha aquele palco, mas a abertura foi num estádio do tamanho do Morumbi, mais ou menos assim, lotado. Uau. No que você foi ainda era um estádio, né? Ainda Isso, foi um estádio. Sim, foi. Então, no primeiro foi um estádio daquele lotado com 3D, dragões 3D pelo estádio, show de cantores famosos, tudo. A abertura foi isso. Naquele segundo foi um pouco, foi de dia, o segundo foi de dia, né? Isso, foi de dia, exatamente. Já foi um pouco mais calmo. E aí, a partir de 2014, já não foi mais em estádio. Aí só tem aquela apresentação lá no templo. Já no templo, né? É. Não, mas é muito legal. A gente, o Márcio e o Basílio, a gente teve a felicidade de ir no templo num dia da semana. Que tava vazio, super né? vazio. Inclusive, a gente até chegamos em Zhengzhou, algum funcionário do aeroporto falou, não vai, por que vocês vão fazer no templo? Ele ficou dizendo pra gente, não vai pra lá. É muito caro, não tem nada lá para ver, não sei o que. E a gente queria ir porque, enfim, a nossa história, a gente nunca foi pro Templo Shaolin. Mas foi nessa mesma viagem? Não, foi anterior. Né? É. E aí foi excelente, encontramos o motorista, ele levou a gente, ficou esperando, a gente visitou tudo, subimos até o Tamô lá em cima, enfim, descemos, ele ficou esperando. Eu acho que foi a vez mais tranquila. Foi bem tranquilo, tava vazio. Que as outras vezes, nossa. Difícil. Não, no dia do aniversário não dá pra não dá pra você. Não dá pra aproveitar. É muito, muito cheio. Legal. E já que a gente começou o papo por campeonato, professor, você está se preparando aí para ir à China de novo para um campeonato, né? Sim, pela 11ª vez. 11ª vez. 11ª. Uau. E por incrível que pareça, nunca fui nesse campeonato mundial tradicional. Não? Não, é a primeira vez. Uau. Então eu tô treinando de verdade. Nesse campeonato, promovido não, né? Mas que a CBKW tá levando a turma, é a primeira vez que você tá indo. Sim, é a primeira vez. É justamente por isso, tanto que eu tô fazendo tanto esforço para ir, porque era um evento que eu nunca tinha ido. Eu acompanho o pessoal que sempre vai e tal, e eu sempre vou no de Shaolin, não nesse. Então é a primeira vez que eu tô indo nesse Mundial Tradicional, então eu já tô com ele na cabeça há um bom tempo, o treinamento visando ele, sabe? Então, preparando bem mesmo. E professor, eu sempre pergunto para outros convidados aqui, qual que é o motivador para seguir indo nos campeonatos? O que você encontra num campeonato, o que você traz também do campeonato na sua volta, que te faz seguir falando, não, no próximo eu vou. A gente está falando de Shaolin, provavelmente você vai no Shaolin do ano que vem. Provavelmente. E o Márcio até falou que vai também. Não, já fiquei empolgado pra ir, pô. Eu acho que só pra explicar essa pergunta, pra lembrar, não sei se todo mundo que tá aqui viu os outros episódios, né? Porque não é só o esforço de treinamento, né? Tem todo um esforço logístico e financeiro que não é baixo, né? Então não é assim, por que vai no campo? É muito difícil, né? Não, você fala, você vai pra Shaolin ano que vem, tá? Você tem como ir? Não. É tipo isso. Sim. Não tenho. Isso eu vou resolver no meio do caminho. Matar um leão de cada vez, né? Da caminhada. Você fala, é semana que vem, você pode ir então? Não posso ir. Assim, a motivação são várias, né? São várias. Se a gente pegar o aspecto prático, é importante para a minha escola, é importante para o meu projeto social que funciona em Bauru e em outros locais, essa exposição. Então vamos começar por aí. É importante porque quando eu vou num evento desse, há uma cobertura da imprensa local, há uma cobertura da política, os vereadores estão de olho, a prefeitura está de olho, é um projeto social que depende de apoio municipal. Então essa exposição é importante. Aí tem um segundo fator. Quando eu vou para a China, não nesse caso específico desta vez, mas quando eu vou para Shaolin, por exemplo, eu aproveito, passo no sul da China e vou treinar com o meu Sifu. Então já é um segundo motivo. Eu vou lá, treino, vou trazer o conhecimento, continuar o meu currículo, trazer o conhecimento que eu vou passar para os meus alunos e vou crescer dentro do estilo. Então esse é o segundo fator. E o terceiro, que para mim é o que me move, é o que me motiva a continuar andando para frente, entendeu? Eu tenho, como muitos, eu também tenho preguiça de treinar, eu também canso, eu também fico de saco cheio. Mas quando eu estabeleço uma meta, eu consigo
eu sou virginiano, né? Então eu preciso de parâmetros, preciso de referências. Então ó, eu coloquei essa referência, ó, o Mundial eu vou participar. Então eu vou me disciplinar a seguir este caminho. Então é sempre um motivador. E quando eu terminar esse, eu vou arrumar outro. É um motivo para eu continuar treinando, para eu continuar produzindo, para eu continuar em forma, para continuar saudável no meu cérebro, né? Porque isso faz muita diferença na minha cabeça, faz muita diferença no meu dia a dia. Então, são muitos fatores que me fazem ir lá. A medalha não está nem no 15º fator, sabe? A medalha vai se chegar, vai ir lá com as outras e vai ficar junto lá. Sim, sim. A gente tem quilos, a gente que já está há muito tempo, a gente já mede em quilos as medalhas. E não importa, o que importa mesmo, o principal é isso que eu falei. A exposição para manter o meu projeto em evidência, porque no Brasil, se você ficar fora de evidência durante 6 meses, você é esquecido. Ainda mais em projeto social, que você precisa estar, né? Tem o fator que eu te disse do Kung Fu, para eu continuar treinando, e tem a motivação pessoal, para eu me manter motivado a continuar treinando, a continuar tendo metas a alcançar, né? Sempre subindo a escada. Que bom, que bom. Isso acho que de alguma maneira isso mantém a gente aceso, né? Então. E mantém seguindo aí. Muito bom. Eu acho que tira você de um lugar só de um professor, né? Você vai para um lugar também como um esportista, né? Nossa, como um atleta, assim, é tão entendeu? bom quando você chega num evento desse tipo que você não tem que se preocupar com nada. Isso, Você chega lá, tem a intérprete, faz tudo. Você entra no ônibus e só fica lá esperando. Agora, quando você é técnico, quando você tem que preocupar com... Puta, não, cara, e às vezes você passa muitos anos cuidando dos outros, né? Sim. E às vezes você quer, tipo, não, peraí, eu quero o meu momento, eu quero, tipo, eu ir lá competir, eu quero ter a minha preparação, eu quero ter o meu objetivo lá na frente, eu quero alcançar tal coisa, eu quero isso, que Sim. não é a medalha que você tá buscando. Você tá buscando E durante muitos anos eu abdiquei eu perdi muitos anos da minha carreira de lutador não lutando e preparando o atleta. E muitos desses hoje nem estão mais comigo, ou saíram, ou pararam de lutar, ou foram fazer outra coisa. E aqueles anos que eu poderia estar lutando bem, me divertindo, lutando, eu parei e fiquei cuidando deles, entendeu? Só que hoje eu já não penso mais assim. Hoje eu dou valor à minha experiência e eu quero vivenciar isso, né? Não que eu não vou deixar de preparar os outros, não ajudar, mas eu vou estar incluso nisso, entendeu? Coisas que anos atrás eu não pensava dessa forma. E é bem isso que você falou mesmo. E acho que competir é legal, né? Você sair da sua zona de conforto, né? Porque também é uma zona de conforto. Às vezes você só tá preparando alguém. Quando você se coloca como um desafio para você, é você tipo assim, opa, preciso me preparar, né? Afinal de contas eu tô indo pra China, tô gastando uma grana, tô indo lá pro outro lado do mundo, né? Então acho que esses desafios é bom pra... Você representa uma família, né? Isso. E você tá representando lá o seu país, o seu mestre, a técnica do seu mestre, que tem que estar apurada, tem que estar, né? Enfim, eu acho super legal. Pode chegar lá e fazer qualquer coisa, né? Opa! Com certeza. Eu fiquei curioso pensando, né, não sei se você tem memórias claras dessa primeira vez que você foi. Muito. E você lutou com um oriental? Ou eu sempre... Eu não acredito em sorte, mas enfim. Mas eu sempre fui... Eu não vou usar o termo que passou pela minha cabeça. Com sorteio, entendeu? Eu sempre fui o pior sorteio, eu sempre peguei. Nunca peguei chapéu. Aí eu cheguei lá, na China, para lutar. No sorteio eu já peguei um filipino que era o segundo melhor do mundo. Ele saiu de lá, foi pro UFC. Foi contratado pelo UFC. Aí eu peguei, eu não conhecia o nome dele. Aí o Adriano tava comigo, foi pesquisar na internet quem era o cara, né? Aí virou pra mim e falou, cara, esse aqui, ele lutou no Mundial, ele só perdeu pro chinês na final. Eu falei, tá bom, né? Eu treinei 2 meses pra esse evento. Tá bom, vamos lá. Aí... cheguei, aí ele falou, ele tem eu não lembro mais o apelido, mas ele tinha um apelido daquele tipo de matador de não sei o que, quebra-osso, né? Tipo assim. Aí o Adriano falou, o apelido dele no país dele é Mão de marreta.
Mas eu peguei, o cara era uma parede humana, né, cara? Tomei uma escora na cara que eu fui 1,5 metro pra trás. Aham. Assim, o negócio... Mas foi divertido, cara. Foi divertido. Pra quem gosta, pra quem luta, tudo é... E eu lembro, eu tenho imagens... Eu tenho imagens claras na minha cabeça esse dia. E a coisa mais importante que me veio na cabeça, quando eu tava no corredor pra entrar na área de luta, foi quando eu tinha 10, 12 anos, eu tinha falado pro meu pai, que eu já treinava um tempo, eu tinha falado pro meu pai que eu ia lutar na China. Isso 10... E meu pai olhou pra mim e falou, tá, moleque, vai, você vai lutar assim. Aí quando eu tava no corredor, cara, me veio a pulguinha da tarde, eu falei, aí, tá vendo, pai? Tô aqui, ó. Eu vou lá tomar um cacete. Mas eu tô na China, eu vou lutar. Mas vou lutar na China. Não, mas é que talvez pra quem nunca lutou ou não tem muita essa experiência, é gratificante você estar lá com um atleta de alto nível, assim, independente do resultado, né? Sim. Não, e eu saí em pé andando, entendeu? Sobrevivi. Os africanos ficavam tirando sarro de mim depois no ônibus, que eu tava todo eslanhado, que eu arrastei. Aí o africano olhava pra mim e falava, não, aguenta porrada, hein? Ao invés de falar que eu fui bem, não. Ele falou, não, aguenta pancada. Tirando sarro, os africanos falavam, viagem de todos os homens. Mas o Rock Balboa também aguentava, pô. Né? Nossa, resistente mesmo, resistente. Tá bom, gostei, resistente. Eu tava feliz, cara. Sim. Ainda depois lutei com o inglês, depois que fui bem pra caramba, aí foi bem mais fácil. Mas enfim, foi uma experiência que eu não esqueço, não. Imagina. E não foi a primeira vez, eu fui a primeira vez como técnico na Copa do Mundo de Sandá em 2008. Mas aí foi como técnico, é o que você falou, não tem graça, né, cara? Assim, você tem uma ansiedade, mas quem tá vivenciando aquela experiência mesmo é o... Não, é o atleta, né? Quem vai colocar o seu pescoço à prova, né? É o atleta, assim, entendeu? Quem pode realmente sair lesado ali é o atleta. Que pode sair carregado, sim. Né? Essa sensação de você... que você falou quando eu entrei a primeira vez para competir na China, foi em 2008. Não, 2010 ou 2008. Eu tinha ido em 2008, mas eu competi em 2010, se eu não me engano. Eu não me lembro agora, enfim. E quando eu fui a primeira vez, eu não tive essa sensação, porque eu tava acompanhando e tal. Quando eu entrei a primeira vez para competir, parecia para mim que eu tive uns 40 minutos para pensar na minha vida. Né? Quando eu parei ali, eu olhei lá naquele painel. No painel, meu nome ali como próximo, falei, caramba, Márcio. É isso, Márcio, Brasil. Sabe, aqueles 20 segundos que eu faltava pra entrar, mas parecia que eram uns 40 minutos ali. Eu olhei aquilo e falei, puta que pariu, mano. Eu tô aqui na China, meu nome tá aqui, estádio lotado. Eu olhava, aquele silêncio. Aí a Raquel deu um berro assim, vai, Corinthians! A Raquel tem que estar gritando. Aí ela deu um berro, aí eu, tipo, caramba, volta, tipo... Voltou. Mas, cara, passa um filme, assim, muito rápido, assim, né? E várias lembranças de você estar ali, você atravessou o mundo, muito louco, cara. E é uma sensação que eu acho incrível, mano. Não, é animal, assim. Eu falo, aí eu nunca tive ninguém que me ajudasse a ir. Aí depois que eu fui a primeira vez, eu passei a fazer tudo para ajudar os meus alunos a terem essa experiência. Porque eu falo, não, você tem que passar por isso, cara. É uma viagem incrível que você vai levar lembranças para sua vida inteira. E eu falo aos meus alunos, é que agora é que tá um absurdo de caro, né? Mas alguns anos antes, se você fizesse uma poupancinha ali, juntasse um pouco ali, uma rifa, você já conseguia ir. Eu cheguei a pagar 1.900 para uma passagem para Hong Kong. Nossa. Então dava para você fazer. E tanto é que em 2012, quando a gente se encontrou, eu estava levando 2 alunos. Em 2014 levei mais 2, 2016 levei mais 2, 2018 levei 5. E todos eles, assim, nunca mais esquecem, falam disso até hoje, né? Não, e putz, cara, pra gente que vive de Kung Fu, que gosta da cultura, cara, a China é mágico, né? Pô, a gente... Cara, a gente... Tá, aí outra sensação. Primeira vez tá indo pra China. Aí um colega virou, falou assim... Dá uma olhada no visorzinho, né? Da tela assim. Sim. Aí eu acordei ele... Caramba, a gente tava passando em cima, tipo, da muralha. Um negócio assim, sabe? Aí eu fiz assim... Também, passou um filme, né? Falei, caramba, mano.
Porra, tô na China, velho. Santa Cecília. Tipo... sabe? Da Vila Buarque. Da Vila Buarque, ele, caramba, meu, que coisa louca. Então a China é mágico pra gente, né? A gente fala isso, né? Cara, sim, você andar na rua e ficar assim, fala, tipo, mano... A gente fica tipo criança. Cara, é mágico, Mas assim. crescendo assistindo aqueles filmes. Imagina. Por qualquer templo que você entra, né? Qualquer lugar que você entra assim... Quando eu vi aquela entrada do Templo Shaolin pela primeira vez, deu vontade de sentar e chorar, né? Cara, putz. Não, Quantos filmes desde criança a gente viu aquela porta de entrada? Você é doido, cara, nos filmes do... Aquele piso afundadinho lá. Então, pois é. Cara, aquilo é mágico. Eu falo para os Quem alunos nunca assim... tentou afundar o piso da academia? Agora, professor, uma coisa que eu queria te perguntar em relação a essa experiência dos campeonatos, tanto com o Taolu quanto com as lutas. Você consegue dizer pra gente, pra quem tá nos ouvindo, que tradução você faz dessa experiência e... deixa eu organizar aqui um pouco a minha pergunta. Isso que você experienciou nesses campeonatos todos, como é que você processa tudo isso e o quanto isso impacta as suas aulas aqui no Brasil, nos teus projetos? O que você traz a cada ida? Dá para mensurar isso? Não, essa vivência, a gente tira essa lição toda dos processos, né? Não muito da experiência, assim, um pouco da experiência, talvez... O controle que você tenha que ter por passar por essa situação final, como de subir a plataforma ou como de entrar na área de Taolu. Mas mais enriquecedor como experiência é todo o processo que veio antes de aprendizagem, porque é muito mais difícil o treino do que a luta, né? Então todo esse processo e todas essas fases que a gente tem que passar, de passar por lesão, de passar por problema no trabalho, de passar por conseguir dinheiro, são todas coisas que a gente sempre tem que refletir para outros setores da nossa vida, né? Então, é tudo isso que eu tenho que passar para os meus alunos e eu falo para os pais dele. Às vezes o pai fala, mas eu vou gastar dinheiro para a competição. Eu falei, não, seu filho, não importa a competição. O que importa é que ele está aprendendo no processo. O que ele está aprendendo no processo para ir para a competição vai ser o mesmo conhecimento, a mesma resistência, a mesma resiliência que ele vai usar na faculdade, no trabalho, no casamento. Então é isso que eu já tento colocar para os alunos desde cedo. Então, o não desistir, ou como agir em determinadas situações. Eu só uso o campeonato como uma alegoria todo aquele processo. Da jornada. Da jornada. Sim. É só uma alegoria. Lógico que tem as experiências na ponta da lança lá. Pô, mas você vê, quando eu entrei nessa luta contra o filipino, eu tava entrando contra o segundo melhor do mundo, tendo me preparado 2 meses. Eu sabia que se eu saísse dali andando, era um bom negócio já. Com o ginásio lotado, olhando só pra gente. Se eu consigo superar isso e sair dali em pé, o que é uma reunião de trabalho, por exemplo? O que é falar perante as pessoas numa reunião de trabalho? E você vai fazer uma faculdade hoje, os jovens não conseguem apresentar um seminário, cara. Eles apavoram, porque eles estão tão agora incutidos no celular e fechado no seu mundo, que eles não conseguem apresentar um seminário de faculdade. Parece criança de 10 anos tremendo com um papel na mão porque ele não tem, não consegue enfrentar isso. Agora, se você enfrenta um evento desse, ou um evento mais simples, qualquer coisa você faz. O que é um seminário, não é? E é isso que eu falo para os pais. Eu falo, olha, seu filho... Ele vai ser exposto a uma pressão de forma gradativa, que isso daí vai ajudar ele que você não tem noção. Sim. Então, isso para mim é o que importa do processo todo. Só o fato, se o menino, ou a criança, ou o jovem, ou o adulto, aprender a render sob pressão, minha função já foi cumprida nesse processo todo. Ô, professor, eu acho que esse é um ponto bem importante que você trouxe e você mencionou no início da conversa aqui que você atualmente está envolvido, está dando aulas de Kung Fu em projetos sociais, né? Imagine com a faixa etária
grande, não sei Sim. exatamente a faixa Sim, etária. a gente não tem limite de idade. Vai de 5, às vezes 4, até indefinidamente. Até Sim, o 4. projeto social ele não tem uma faixa etária estabelecida. E eu gosto dessa maneira, porque dessa forma eu consigo, às vezes, que a família treine inteira junto. Vai a mãe, o filho, Legal. o irmão. Às vezes é o único momento que o pai e a mãe conseguem de estar sozinho ali, fazendo uma atividade com o seu filho. Então, o nosso projeto ele já não tem essa limitação por causa disso. Por exemplo, esse aprendizado que você mencionou para você, né? Você foi lá, lutou com o filipino, o estádio parado, olhando para você, você saiu da luta em pé, enfim, apesar da trocação ali mais intensa, e você teve um aprendizado que para você foi estruturante do ponto de vista de se colocar diante da vida e diante das situações difíceis com mais segurança, com mais prontidão. Isso tudo, nas aulas, você consegue transferir essa experiência ou esse saber que você adquiriu para os teus alunos? Se sim, de que maneira isso aparece nas... Primeiro, por causa da postura. Acho que a gente já tem que ter uma postura equilibrada. Segundo, os alunos observam sempre a sua reação para cada situação que acontece dentro da escola. Então, se o aluno quebrou, se ele caiu, se machucou, todo mundo para e olha para você. O que você vai fazer? Você vai colocar no lugar, você vai chamar um socorro, aí você vai ter que ter calma e ir lá resolver. Nos conflitos diários, principalmente quem tem equipe de competição, os conflitos, qual é a sua posição dentro de um conflito, de um problema de um aluno contra o outro, do problema daquele aluno com os pais. Como eu li do projeto social, a gente pega muito adolescente, muita criança com sérios problemas familiares, com pai que bate na mãe, mãe que bate no pai que está preso, mãe que usa droga, mãe que abandonou. Então, tudo isso você tem que ter uma postura muito equilibrada, muito bom senso para poder lidar com isso. E dessa maneira, os alunos vão sentindo a sua segurança. Vão confiando em você, vão acreditando no que você está falando e a partir daí vão seguindo seus conselhos. Então, é vínculo de confiança, vai aparecendo. então. E aí, a partir daí, eu falo, bom, eu posso acreditar nesse cara. Você está falando para eu fazer isso, eu vou fazer isso, porque ele está mostrando com ações que isso daí é um bom caminho. E assim a gente vai colocando, nem todos, mas colocando, tentando salvar o máximo possível aí desses que entram para a gente no projeto. A gente tem exemplos maravilhosos aí. Maravilha. O projeto, qual que é, assim, não sei se essa é a melhor palavra, a durabilidade de um indivíduo dentro de um projeto? Por exemplo, se você pega a cada 10 pessoas que estão no projeto, quanto desses 10 conseguem chegar numa faixa preta? Porque, na verdade, eu estou falando isso porque muitas vezes o projeto ele é gratuito, certo? Sim, total. E às vezes muitas pessoas não dão a devida importância pro gratuito. Sim, não. Né? Tipo, vou lá por quê? Porque é de graça. Hoje eu não vou. Hoje eu não vou. Né? Essa é uma sensação minha, pode ser errônea, né? Não é. Quando o cara paga, eu tenho a sensação que, tipo assim, não, eu tô pagando, eu tenho que ir, mesmo que esteja chovendo. Mais ou menos isso. Não, o brasileiro tem a péssima cultura de achar que o que é público não é de ninguém. Então, o que é público não é de ninguém. O que não é bom também. Eu posso quebrar. O que não é de ninguém, eu posso quebrar, eu não preciso cuidar. E ele não tem aquela consciência de que o que é público é seu também. Sim. É de todos. Então, todos têm que cuidar. O que é que em Bauru são anos construindo uma tradição dentro desse projeto social, né? A gente já está no projeto desde 96. Uau, bastante tempo. 27, isso, eu não tenho que fazer as contas agora. 27, né? 27. Então, 27 anos de projeto. Então, é muito, muito conhecido na cidade. As pessoas, por tudo que a gente já fez... Os projetos estão dentro de escolas, ginásios, não? Não, a gente tinha uma academia municipal, ela fechou na última gestão, mas a gente tem outros núcleos. A gente tem um núcleo na Unesp, dentro da Unesp,
Lá, e a gente tem um núcleo num CSU, que é um Centro Social Urbano, que era um do estado que passou para a prefeitura, que é tipo um centro comunitário. E a gente vai distribuindo núcleos pela cidade e atendimento. Lógico que, assim, a rotatividade é muito grande ainda. Muito grande. Mas a gente consegue, se não encaminhar uma boa parte dessa, quando mesmo, por exemplo, chega na hora da faculdade, a gente perde muitos alunos, chega na hora do trabalho, a gente perde, o aluno tem que trabalhar, a gente perde bastante, mas a gente conseguiu formar uma equipe de todos esses milhares que passaram pelo projeto, a gente conseguiu fidelizar alguns para montar uma equipe. Hoje a gente tem uma equipe de instrutores, tudo, que cuidam desses núcleos junto comigo, eu coordeno de maneira geral. Mas são esses instrutores que começaram lá de graça no projeto social que hoje estão perpetuando aí o conhecimento. Isso é muito bom, Isso né? É muito legal. Você ter professor que foi... Sim, começa todos eles. Isso é muito bom. E o projeto, ele viabiliza também você levar esses alunos para uma competição, seja municipal, estadual, fazer uma filiação numa federação. O projeto viabiliza isso para você ou não? Depende muito do ano. Depende muito do ano, porque a nossa associação, ela recebe, quase todo ano, ela recebe verba do Fundo Municipal de Esportes. Então a gente pega essa verba, compra equipamento, tem ano que a gente consegue pagar a competição, a gente já mandou o atleta para fora, com esse recurso, né? E a gente compra equipamento para o aluno de uso pessoal, a gente compra equipamento geral, os aparadores, a gente compra a estrutura que pode ser utilizada com essa verba. E quando eu tenho uma previsão boa de, por exemplo, que essa verba eu tenho que fazer uma estimativa do uso dela no ano anterior. Então, aí eu não sei quantos vão classificar, eu não sei aonde vai ser o próximo evento. Por exemplo, eu tenho que falar agora até o final do ano, no que eu vou gastar ano que vem. Em 2024, certo? Eu não sei nem onde vai ser o brasileiro do ano que vem. Como é que eu vou fazer essa estimativa? Eu não sei onde vai ser o paulista. O paulista ainda é mais fácil, mas... Então, nem sempre a gente consegue levar... E nem quantos alunos vão ter. Porque eu não sei quantos vão classificar, não sei onde vai ser. É muito diferente se o brasileiro for em São Paulo, como vai ser em Bombinhas, o custo. Sim. Né? Mas da última vez que foi em Bombinhas, nós pagamos o custo para os atletas todos irem para o Brasil. Não, era isso que eu ia falar, porque de certa forma, mesmo não sabendo algo exato, mas você consegue viabilizar pelo menos uma porcentagem para alguém. Sim. Isso é bom, porque a gente fala tanto dos atletas que tem que... Sim, mas é um... O lidar com o poder público é uma coisa muito sensível. Você poderia me sugerir assim, deixa lá 5 mil então reservado para ir para o brasileiro. Alguém poderia pensar. Uhum. Só que se eu não gastar esses 5 mil, eu tenho que devolver. Uhum. Ah, sim. É um outro problema. E aí no ano que vem já não vê uma verba naquele... Então. Aí o que acontece? Eu tenho que ser muito exato, porque senão eu posso desperdiçar recurso. Eu tenho que ser muito preciso nessa hora. Porque se eu falar que eu vou gastar 5 mil com brasileiro e eu classifico 1, aí eu gasto 1.000 com ele, eu tenho que devolver os outros 4 mil. E é recurso que não vai voltar. Era recurso que a gente poderia estar ajudando outro atleta, poderia estar comprando equipamento. E como eu tenho que prever isso com muita antecedência, realmente é complexo. Fora a prestação de contas, que eu imagino não deve ser Nossa, a prestação de contas. A prestação de contas é uma dor de cabeça infinita, cara. E você tem alguém que te ajuda? Não, a gente tem. Você tem uma equipe? Não, tem que pagar escritório, tem que ter uma contabilidade organizada. Senão não funciona. A gente, vou te dar um exemplo. A gente recebeu o fomento do Estado. Ano passado foi a primeira vez que a gente recebeu do Estado, direto da Secretaria do Estado. A gente conseguiu pagar 4 instrutores, compramos uma série de equipamentos, pagamos psicóloga, fizemos um projeto com autista, fizemos um negócio lindo. A prestação mas só que relativamente simples, porque não teve gastos muito complexos, sabe? Era pagamento de pessoal ou pagamento de equipamento. Você coloca a nota ali, teoricamente seria simples. A prestação de contas, fui eu que imprimi e organizei uma boa parte dela, porque o escritório foi demais até para o escritório. Ela terminou com 424 páginas, a prestação de contas. De um ano.
a prestação de contas do município, meses fazendo, e ela vai, aí volta, aí eles pedem coisas diferentes, aí a gente faz de novo, volta de novo, e vai e volta. E isso a gente já faz há anos, só que a cada ano eles pedem coisas diferentes, e vai e volta. Olha, tem a sua vantagem você receber recurso público, mas a dor de cabeça é de uma... absurdo. Muitas noites sem dormir. A gente ouve muita notícia, né, de corrupção, assim, as pessoas, eu acho que não fazem ideia do nível de controle que tem esses recursos, né? Então é muita responsabilidade. Não, a gente já teve que devolver dinheiro que a gente gastou justamente. A gente teve que devolver. A gente está pagando... A associação teve que dividir em 3 anos o pagamento de uma verba que a gente teve que devolver de algo que foi gasto justamente. Só porque deu uma dupla interpretação no edital. O secretário da época recusou a despesa, porque ele falou que dava dupla interpretação. A gente teve que contratar advogado especialista em administração pública, entrar com recurso em procuradoria. Nossa, e no final das contas, uma deu a favor, a outra deu contra. Aí, no geral, a procuradora-geral deu contra. Pronto, tem que devolver o dinheiro. Mas a gente já gastou. Mas gastou... Não importa. Você vai ter que se virar e vai ter que devolver. Nossa. Caramba. Então, não é fácil, cara. E aí depois, por exemplo, um projeto acaba, e aí quem que sofre é a população que fica sem e a gente bacana. E daí, tá? Da onde a gente vai tirar se é uma associação sem fins lucrativos? Tem que fazer campanha, tem que vender isso, tem que fazer aquilo para pagar coisa que a gente usou justamente, entendeu? O projeto, você utiliza o uniforme da sua escola também? Sim. E isso é custeado... Não, o uniforme normalmente é o aluno que custeia, porque a gente consegue a um preço acessível. Mas quando a gente teve a verba do Estado, a gente conseguiu uns uniformes gratuitos, tudo. A gente é obrigado a fazer com a marca do Estado. Entendi. Mas a gente conseguiu alguma coisa. Mas quando... Como a verba municipal é pequena, e o fluxo de pessoas é grande, se eu pegar dar uniforme para todo mundo toda hora, a pessoa que entrou e amanhã sai, eu distribuindo uniforme, eu vou gastar a verba toda com uniforme. Não dá. Não tem. E não é uma verba grande por ano. Então, aí eu vou deixar de pagar os instrutores para ficar dando uniforme. Então, às vezes eu priorizo pagar os instrutores, que são o eixo central ali, né? Para poder fazer o projeto andar. Agora, professor, deixa eu dar um andu aqui, lá para trás. A tua história com Kung Fu, com as lutas, na verdade, começa pelo Kung Fu, especificamente pelo Kung Fu, ou você teve alguma experiência anterior com outra luta? E qual foi a influência? O que te fez buscar as lutas? Eu comecei bem cedo, né? Por volta dos 10 para 11 anos ali. E eu assisti aqueles filmes trash da Record, aquela... Poltrona R. Poltrona R, exatamente. Achei que ninguém ia lembrar. Imagina. Aqueles filmes trash que a chinesada vinha, colocava a mão na barriga do outro e arrancava as coisas. Arrancava as vísceras. Aquilo lá. E meu pai, eu assistia com meu pai, a gente sentava e a gente dava risada, né, cara? Com aqueles filmes... Não, tinha um que estourava a cabeça, fazia assim, ó. Tum! Aí, pum! Parecia uma bexiga. Não, era nesse nível os filmes. Mas tinha os voadores eu adorava. Então, aí a partir dali mesmo. Só que eu morava na periferia do Guarujá, eu sou caiçara, morava na periferia do Guarujá, não tinha academia lá. Aí um professor de Santos... Isso que ano a gente está falando? 86, 87, por aí. Aí um professor de Santos começou a dar aula num centro comunitário lá do Guarujá. Aí tinha uma molecadinha lá que descobriu antes, que viu a faixa, e tinha um moleque lá que queria me bater, só que não tinha motivo. Aí ele me chamou pra ir treinar com ele pra ver se ele batia em mim. Coisa de molecada raiz, né? Mas tem aí uma percepção de, né? Pô. Não, mas deu certo. Exatamente, né? Deu certo, porque ele chegou lá, não conseguiu me bater, parou de treinar e eu fiquei... Mas se parar pra pensar, ele foi muito educado, né? Falou, bom, a gente não pode brigar na rua. É porque ele queria me bater, vamos pra academia. Mas não tinha motivo, porque eu não fazia nada de errado. Só que eu acho que ele não ia com a minha cara.
E aí falou, não, vamos treinar lá, ó, baratinho, não sei o que. Tá, falou, vamos. Professor, e que sistema de Kung Fu? Era Hungar já. Já era Hungar? Já, eu sou Hungar desde que nasci. Caramba, que legal. Mas você entrou no Hungar, você entrou no Kung Fu, imagino que você não sabia Não sabia o que era o Hungar. que era Hungar. Não. Eu achei muito chato até no começo. Porque o Hungar, ele é um estilo pouco bonito, assim, né? Principalmente nisso. Ele não tem muito apelo visual. Então, eu já achei até chato no começo, mas pra mim, Kung Fu era Kung Fu, podia ser qualquer coisa ali. Eu não tinha conhecimento, né? E já era Hungar ligado ao Nessa época era ligado ao Lee Hong-Kee. Lee Hong-Kee. Aí, esse meu professor, eu fiquei com ele até quando eu fui pra Bauru. E aí, quando eu fui pra Bauru, ele parou de dar aula e eu comecei a treinar direto em São Paulo. Direto Pra Bauru, tinha ido sua família toda pra lá? Não, eu fui fazer faculdade. Ah, tá. Eu fui fazer faculdade. Minha família continuou no litoral. E aí eu fiquei com o Lee Hong-Kee até 2010. Foi quando ele teve umas mudanças de direcionamento dos alunos dele lá. E acabou que meio que me mandou embora. Então eu nunca larguei professor, nunca larguei mestre, nada. Mas aí só essa história a gente ficaria mais 1 hora pra contar. Aí eu fiquei sem pai nem mãe, assim, durante 1 ano. Não, 1 ano não. 2010 para 2011, eu fiquei até 2013 sem pai nem mãe. E você no Kung Fu sem mestre, você não é nada, né, cara? Sem uma família, sem uma raiz. E você continuava treinando, chegou a parar? Não, eu continuei dando aula daquilo que eu sabia. Sim. Aí eu entrei em contato direto com a família Lan, lá do Hungar, ligado ao Wong Fei Hung mesmo. E aí em 2013, aí eu pensei, bom, eu não tenho dinheiro para ir para lá, para fazer isso. O que eu fiz? Surgiu um campeonato em 2013. Falei, é agora. Fui atrás de patrocínio para participar do campeonato em Hong Kong. Aí participei do campeonato, fiz contato com a família Lan por e-mail e aproveitei e fui lá para treinar. Isso em 2013? 13. 13. Você falava chinês, inglês? Não, ia pelo inglês. Na Hong Kong é mais fácil, né? Hong Kong. Dá pra... Agora, pra quem não conhece direito o sistema, o Hungar, o que a gente tem no Brasil hoje é a mesma... É o mesmo ramo? Você consegue explicar pra gente o que Consigo. O que a gente tem? Porque a gente já até entrevistou aqui o Alex Luo, por exemplo. Sim. Então, Alex Luo é de uma outra linhagem. E por incrível que pareça, eu conheci o Alex Luo na China, no Mundial de Hungar. Que legal. Mundial de Hungar. Não conheci ele aqui. O Alex Luo é de uma outra linhagem de Hungar, que teoricamente subdivide do Wong Fei Hung. O Wong Fei Hung é o principal mentor do Hungar. E a linhagem dele começa com um aluno. Ele era aluno do Lam Sai Wing, que é da minha linhagem, só que aí depois ele parou, que era aluno do Wong Fei Hung. Aí ele parou de treinar com o Lam Sai Wing e foi direto treinar com o Wong Fei Hung. E ali nasceu essa linhagem do Tan Feng. Aí veio depois até chegar no Frank Yi. Que é o Sifu do então, Alex Luo. Teoricamente, vem de uma mesma raiz, né? Mas assim, sabe como é que as coisas vão se dispersando? Sim, né? vai... Vocês passa 3, 4 gerações, quando você vai ver, nem parece mais o mesmo estilo, né? Então, a gente, embora tenha essa origem comum, se você comparar a família Lan fazendo a mesma forma que eles, realmente tem uma série de diferenças consideráveis. Mas as formas, elas são as mesmas com jeitos diferentes, ou não? A gente chama de pilares, né? A gente tem pilares dentro do Hungar. Esses pilares, eles são comuns, as linhagens. E aí, os outros mestres que vão vindo da linhagem vão colocando coisas, entendi. Por exemplo, os 4 pilares principais das formas de mão, porque o Hungar mesmo, vamos dizer assim, introdutório, puro, ele é praticamente só mão. Tem quase nada de arma. Então esses 4 pilares de mão, eles se repetem em praticamente todas as linhagens. Aí entra um monte de coisa. Na linhagem que eu pratico, da família Lan, por exemplo, tem muita coisa de arma que não tem a ver
com os pilares, sabe? São influências até do norte. A gente tem uma forma de facão e duas de espada que é influência total do norte, sabe? Porque esse mestre do norte conviveu com o Lam Jo durante muitos anos, era amigo dele. E aí trocaram figurinha e surgiram duas formas de espada no Hungar lá, entendeu? Mas a gente tem consciência de tudo isso. Não é algo, não é segredo, nem é enganação. Não. Sim. É porque tem esses lances no concurso, mesmo né? porque Você sabe, né? se a gente... Tem os mistérios, tem os segredos, tem os... Não, e se a gente parar pra pensar que as linhagens, de modo geral, independente do estilo, não sofreram influências, eu acho que é sonhar demais, né? Ah, sim. É a gente ficar Estilo num puro, mundo, né? num mundo muito fechado, porque não tem como. Porque se você parar pra pensar que daqui 15, 20 anos você conhece alguém e que você tem vontade de aprender aquela arma, por exemplo, e que você troca figurinha com aquela pessoa, e que se um dia você ensina essa arma para um aluno, pronto, já não mudou, né? Mas já sofreu uma influência que não é possível. Se a gente não acreditar que não teve, o meu é puro... Não, isso foi uma das coisas que eu aprendi treinando na China. Não existe o puro, né? Não tem como. O próprio Wong Fei-hung, quando ele deu a cara do Hungar, que teoricamente é hoje, já sofreu uma série de influências. No sul, o estilo da garça branca lá era muito tradicional na época dele, né? Então, quando ele criou a forma mais famosa que tem no Hungar, que foi ele criou, que é o tigre da garça, né? O Fu Hok. Ele já colocou uma série de influências de coisas que ele tinha aprendido fora do estilo da garça e pegou aquele Hungar que ele tinha aprendido lá, que veio da destruição lá do Templo Shaolin, do pessoal que fugiu, aquele negócio, e já montou aquilo e fez o Hungar que é hoje, entendeu? Então, mas você vê, o Hungar que é hoje já não é aquilo que veio antes dele. Então, eu acho que tem também uma outra mudança, que é quando o nosso Shifu nos ensina e a gente passa a ensinar, já tem um outro processo aí, né? E a gente passa a ensinar aqui, no Brasil, com as características culturais do Brasil. Não que a gente vai modificar o Taolu, mas já vai ganhar uma outra cor. E olha... Um outro tempero ali. E no caso da família Lan, são 3 irmãos que ensinam ainda Kung Fu, que depois que o pai faleceu. Já os 3 irmãos já tem muita diferença. 3 irmãos. Entre eles. Entre eles. Quando eu saí do Mundial lá de Foshan, que eu fiz a forma de facão duplo, eu tava descendo do palco, aí um mestre também de Hungar da família Lan, também dos Estados Unidos, virou pra mim e falou: é bem Lam Chun Sing esse seu facão. Eu quase falei: não é Lam Chun Sing, é família Lan. Ele falou: não, é porque é o jeito de fazer é do irmão mais novo. Você vê, se dentro dos 3 irmãos já tem essa diferença, você imagina. Aí o que eu tento me policiar? Eu tô sempre assistindo os vídeos dele fazendo, os vídeos do pessoal de lá, pra eu não deixar escapar, sabe? O jeito de fazer. Nossa, porque senão daqui a pouco eu já tô fazendo o meu jeito de fazer. Aí a pessoa vai olhar o meu aluno e vai falar: esse daí é o jeito dele. Eu falei: não, eu não quero que seja o meu jeito de fazer. Eu quero que seja o jeito de ir lá, porque senão daqui a pouco o meu aluno do aluno já não tá mais fazendo. Aí eu fico sempre assistindo, sempre quando eu vou corrigir um aluno de fora, principalmente representante de fora, eu paro e assisto tudo de novo, as minhas aulas, as correções, que eu tenho tudo gravado. Aí eu fico assistindo meu Sifu fazendo, aí eu fico assistindo o aluno do meu Sifu fazendo, para eu não perder aquele jeitinho de fazer determinado, inclinar o corpo aqui, inclinar a cabeça ali, porque senão vai tudo se perder. Nossa, muito legal ver isso, porque você sabe que essa linha de raciocínio, de atitude perante a família que você representa, é que eu acho que faz o Kung Fu ser tradicional, sabia? Quando as pessoas falam assim: o que é Kung Fu tradicional? Né? Eu acredito que o Kung Fu tradicional é isso, é você ter um mestre, acho que esse é o primeiro ponto, mas acima de tudo, você se preocupar em não perder a característica que o seu mestre te ensina. Porque se a gente descuidar,
vira o jeito do, né? Ah, vira o meu jeito. Né? Isso, vira o seu jeito, vira o meu, vira o dele. E não é, acho que a gente tem uma linha, um fio condutor ali, que é o que deixa a gente conectado a uma tradição. Né? E se a gente não tem essa preocupação... E você vai ver quantas formas tem dentro de uma linhagem. É humanamente impossível você estar decorado tudo daquilo do jeito que tem que ser. Mas aquela mão é assim, jeito... assim? né? Não, então. É muito eu difícil. ainda acho que apesar de tudo isso, desse cuidado todo que a gente tem de assistir, de ler, de rever, eu acho que mesmo assim... Eu acho que ainda vai vai uma assinaturinha. Sim, mas a gente tem que ter o mínimo. A gente tem que, do Márcio. Tem que minimizar essa perda, né? Exatamente. Tentar minimizar o máximo possível. Para mim, eu considero uma perda. Eu não considero um acrescentado, uma característica que eu não quero acrescentar nada. Eu quero reproduzir aquilo que eu entendo que é um conhecimento tradicional, como você falou. E a minha intenção, conseguindo 100% ou não, é reproduzir exatamente como é lá. Eu quero o que eu sempre quis. Eu quero aprender do jeito que é ensinado lá. Então eu quero ensinar do jeito que é ensinado lá. Uma curiosidade, por exemplo, que muita gente me critica, é que a gente não usa as cores de faixa, por exemplo. Porque lá não usa, no caso do Hungar. Não usa. E eu sofro muita crítica aqui. Mas como é que você vai ganhar dinheiro? Ou como é que... você vai incentivar os seus alunos, ou vocês usam tudo a mesma faixa. Eu falei, mas essa é a minha visão da coisa. Eu não tenho nada contra quem usa cor de faixa. Eu apoio, eu acho que cada um tem o seu princípio. Mas eu tenho essa forma de pensar. Se lá eles não usam, eu não quero usar. Eu vou manter do jeito que é lá. A faixa é igual para todo mundo e pronto. Essa é a minha visão. Eu já perdi até representante de outro estado que ele porque queria colocar cor. Eu falei, não quero. Mas eu compreendo você. Se você quer sair, fazer um outro trabalho, colocar suas cores, fica à vontade. Mas isso vai assim na direção daquilo que eu te falei. Eu quero menos possível acrescentar a minha visão da coisa. Sim. Entendeu? Eu quero aproveitar o máximo que eu conseguir do que vem de lá. Eu vou roubar uma pergunta que o Gil normalmente faz. Não, porque você falou do ensino como é feito lá, e aí o Gil sempre puxa aqui a questão da luta em aula, né? E primeiro, como que é lá quando você vai treinar com o seu mestre, e você consegue aplicar? O quanto você consegue aplicar do que você faz lá? Tem luta? Você tem as suas aulas? No treinamento na China, não. Mesmo porque eu nunca tenho muito tempo para ficar lá. Às vezes treino 3 dias, 4 dias. Acho que o máximo que eu consegui ficar sem parar lá, acho que foi 5 dias treinando. Então eu me limito em pegar os conhecimentos técnicos tradicionais. A gente nunca sai na mão com o chinês lá, do tradicional. Com a minha experiência de luta, algumas coisas eu consegui aplicar. Hoje a gente é uma escola de Sandá, tradicional de Sandá há muitos anos. Mas antes disso ainda a gente participava do Koshu, você vai lembrar. No Koshu, como a gente tinha mão livre, a gente conseguia até aplicar coisas muito interessantes do Hungar. Técnicas que tem nas formas até. Lógico, não tudo e nem nada muito complexo, porque querendo ou não a pessoa está de capacete, querendo ou não tem regras. E o Kung Fu tradicional ele foi feito para destruir a pessoa, as técnicas. É feito para matar, é feito para amputar, é feito, você sabe. E isso as regras de competição não permitem. Embora eles tivessem tentado aí na década de 90 fazer aquele luta clássica, aquelas coisas todas, mas isso daí nunca ia dar certo. Treinei muita luta clássica. Então, eu sei. Fazia muita águia. Tentava tirar as vísceras. Então. Aí o que acontece? Na nossa escola, a gente treina luta tradicional dentro do treino de Hungar. A gente, para tentar aplicar aquilo. Você falou luta tradicional, semelhante a isso que a gente falou agora há pouco, luta clássica. Não luta clássica, mas, por exemplo, tentar aplicar as técnicas. No Hungar tem muito pegada. O tigre tem muito segurar braço, fazer quebramento.
Tem pescoço, então a gente tem uns exercícios de entrar no pescoço para poder fazer aplicar. Lógico que quando que na luta a gente pega, não vai quebrar o cotovelo do outro, mas você consegue fazer a entrada, que é o principal. Isso. Então, tá no tradicional nesse nível. E na luta de contato a gente vai pro sandá, não tem jeito, porque é nossa especialidade. Mas eu tô entendendo aqui que na aula regular, então, tem Tem, a gente vai inserindo. Esse elemento da luta, tem essa... Tanto porque... Essa mobilização química. Sim, porque senão perde um pouco do objetivo, né? E aí uma coisa que eu fiz que foi bem legal era o seguinte, as pessoas treinam facão, mas não sabiam usar. Treinam a espada, mas não sabiam usar. Treinam a lança, mas não sabiam usar. Aí eu, nos testes de graduação, eu coloquei testes práticos de corte pro facão. E coloquei testes práticos de corte de arma dupla. Coloquei testes práticos de furo. Então, eles se divertem, porque eles vão cortar alguma coisa. A gente vai lá, coloca um pepino com uma marcação. Ó, você tem que alcançar, você tem que cortar entre essa marcação. Mas a arma com fio e corte, não tem, não? Mas esse facão... esse facão flexível normal, desse mais cozinho, ele corta um legume. Entendeu? Você não precisa afiar. Né? Uma lança dessa mais normalzinha, ela fura um melão. Sim. Então, assim, eu não coloco a vida de ninguém em risco. Mas eles se divertem, cara, porque eles estão aprendendo. Eles não vão sair com o facão na rua, eles não vão cortar ninguém, mas eles estão sentindo que aquilo que eles treinaram não é só o movimento. E entende melhor, inclusive, o uso da própria... Então, isso foi uma coisa que eu fiz pensando nisso que você falou, de inserir no currículo aí, esses testes práticos, teste com bastão. Como o bastão não tem lâmina, não tem ponta, a gente coloca de ter que acertar determinados alvos, por exemplo, uma bolinha pendurada dentro de um determinado... Ele vai ter que treinar a precisão do furo dele para poder ele furar no local certo. Foi uma coisa que deu certo, o pessoal se diverte, passou a ser divertido. E remete um pouco àqueles nossos filmes lá do então, né? Pois é. Nada se cria, né? Câmera 36 de Shaolin. Lógico. É verdade. Muito legal. E você sabe, o ator principal é o Gordon Liu, ele é mestre de Hungar. De Hungar, né? Mestre de Hungar. Tem algum dos filmes dele, ele faz um trecho da Eu te falei essa coisa do corte, porque a gente teve aqui no nosso espaço um seminário com o Sensei Wagner Tomi, um seminário de Iaido, que é justamente o saque da espada japonesa, da katana. Muito bonito, muito forte, assim. E ele vem para o seminário com uma espada com corte. E aí eu lembro que da primeira vez que ele veio aqui, ele fez uma fala se a gente aqui tinha alguma das nossas armas tradicionais chinesas com corte. Sei lá, espada ou facão. Eu falei, não. A gente tem armas que a gente pode colocar o fio. Eu tenho, mas isso não é um hábito. Eu tenho, o meu facão tem corte, mas foi uma coisa que eu fiz para mim mesmo, para eu poder treinar com o cuidado necessário. Isso, é nessa linha que porque eu sei que a arma tem corte, se eu errar ela vai me pegar. Você muda muda a concepção. Aí você não erra mais a forma, é impressionante. Você muda completamente o padrão mental nesse sentido. Muito bom. E só pra... Muito legal mesmo isso, mas só pra entender, aí o sandá faz parte da aula ou é uma... Não, é separado. Separado. A gente tem o sandá separado, a gente tem o soidial separado, que é uma das poucas escolas ainda que é difícil ter soidial separado, né? Então a gente consegue fazer o soidial e o hungar. E são turmas diferentes? Ou quem faz... Às vezes acontecem de circular entre elas, né? Mas quando uma pessoa vai entrar no projeto social, eu quero treinar Kung Fu, então eu não deixo fazer mais de uma. Justamente por causa do lance das vagas, né? Se ele tira a vaga de uma outra pessoa. Então eu falo, olha, dá uma olhada no site, aqui você vai ter um pouco de informação sobre cada uma dessas modalidades, vê qual que você gosta mais. Se você ainda tiver dúvida, eu esclareço o que é melhor para você, o que você acha que é legal, e aí ele entra numa. Mas com o tempo, a gente, dependendo do caso, a gente vai abrindo para outras possibilidades, que ele passe a treinar outras coisas. E para os meus lutadores de sandá, eu sempre falo para treinar soidial, né? É essencial. É muito... acrescenta demais na capacidade dele de... Todas essas modalidades, professor, são conduzidas por você. Eu sou o coordenador. Sim.
Mas eu dou aula de Hungar para os atletas de competição, ou de Sandá para os lutadores de competição, e eu dou aula de Hungar para o pessoal avançado. E Soidial? Soidial não. Soidial a gente tem um instrutor que é responsável por isso. Legal. Eu não fiz o curso de... Embora eu tenha lutado Soidial em eventos e tudo mais, saiba alguma coisa, eu não tenho a formação. Os níveis, tudo direitinho. Eu fui na época que era na raça, né? E esse instrutor nosso tem a formação correta. Então, é ele que é o responsável. Legal. Muito bom. Bom, e só retomando o ponto do campeonato, você está indo para a China, não sei exatamente quando esse vídeo vai ao ar. Talvez você já tenha ido... Possivelmente já, né? E voltado, talvez, não sei se voltado. Mas certamente você já vai ter ido à China. E os preparativos para essa viagem, a meta de arrecadação cumprida, tá tudo certo. Ainda vai ter uns boletinhos para pagar na volta? Na volta vai ficar boleto para pagar. Sempre fica, né, cara? Não, eu não consegui arrecadar tudo. Foi uma grande parte, né? Mas algumas coisas eu ainda tô correndo atrás para terminar. E treinando, lutando contra o corpo, né? Treinando, porque como todos aqui, tem que treinar, mas tem que dar aula e tem que cuidar. Tem o meu filhote para cuidar e é aquela rotina alucinante, né? E aí trata de lesão, e aparece lesão, e é fisioterapia, e é treinamento, é físio, é dar aula, é assim. Todo dia todo. Todo dia, assim. Tanto é que estamos num domingo, eu estou dando aula. O dia todo. No domingo dando aula, abriu uma janela, tá aqui gravando com a gente. Estou dando aula a quase 400 quilômetros de casa no domingo. Então faz parte da nossa rotina. Muito bem. Mas ninguém me obrigou, eu tô aqui porque eu gosto. Por amor à arte. Também. E para ajudar na viagem para a China. É isso aí, muito bem. É isso, queridos? Algo mais? Eu tenho uma coisa que me ocorreu aqui que eu não tinha perguntado. Você falou, quando eu te perguntei do sistema Hungar, não sei se você citou quatro pilares ou 5 pilares. 4 principais, né? 4 principais. E eu fiquei curioso em saber quais são esses 4. Sim, o mais famoso, que foi criado pelo Wong Fei-hung, que é o Fu Hó, que é o Tigre Garça. Ele também criou um que chama 10 estilos, que são os 5 animais e os 5 elementos, porque ele pegou as técnicas externas e pegou as técnicas internas, que é do outro pilar, que é o linha de ferro. O linha de ferro são só movimentos relacionados a Qigong internos que lidam com sons determinados que para o chinês estimulam determinadas áreas do corpo. Sons, emoções, por exemplo, você se sentir feliz naquele momento, você reflete em determinados órgãos. Você sente o susto. Então, e tudo isso é reproduzido no linha de ferro. O Wong Fei-hung pegou uma parte disso, pegou uma parte do externo e juntou, formando 10 estilos. Esses seria mais um pilar. E aí tem também o Gundi, que é uma forma mais antiga que veio lá da época do Templo Shaolin. É a mais antiga de todas. Então, formando aí o núcleo central do Hungar. Você sabe isso, você sabe Hungar. Se você sabe isso, se você não sabe, você não aprendeu o estilo ainda. Ou pelo menos mais da metade disso você não tem uma noção. E tudo que vem em volta disso vamos dizer assim, no bom sentido, alegoria. No bom sentido, entendeu? Não tô falando de forma pejorativa. Mas é alegoria. Coisas que foram sendo inseridas pelos próprios alunos do Wong Fei-hung, que foram já colocando ali suas influências de outros estilos, e a coisa foi aumentando. Hoje, a linhagem da família Lan são mais de 30 formas, 30 taolus, né? Fora Toichas. Esses 4 pilares, um praticante demora aproximadamente quanto tempo? Claro que eu sei que não dá pra falar, porque depende de cada um, mas depende. Assim, mas vamos supor que ele treinou 10 anos. Vamos supor que ele esquecesse as alegorias, certo. Porque essas alegorias atrasam o processo. Sim.
Porque é muito difícil chegar para um ocidental e passar 3 formas de mão tão complexas em sequência. O cara não vai aguentar. Não vai aguentar. Então, o que a gente faz? A gente ensina um básico, coloca uma arma. Aí começa um pilar e coloca outra arma. Entendeu? E assim a gente vai compondo desse a gente jeito. vai compondo. Mas se ele pegasse essas 4 em sequência, para que elas ficassem boas, demoraria de 7 a 10 anos. Entendi. Porque realmente não é difícil. São formas longas. Eu não sei se você já viu as formas de Hungar, elas são muito longas. Esse forró, fazendo ele do jeito certo, dá em torno de 4 minutos, sabe? É um negócio muito longo, muito cansativo. Então, Fazendo e 4 minutos sim, né? firme, com as respirações, porque tem muita respiração, né? Isso leva tempo, né? Isso gasta tempo. Ah, legal. E é muita base isométrica, isso daí destrói a perna. Muita isometria, né, cara? Isso detona. E aproveitando que você entrou na raiz aqui do... Shendaishi é só assim, viu? Na raiz do Hungar. Tem um filme bem conhecido do Onfenhon, não sei. Muitos. Foram mais de 100 filmes, só sobre Tem o vários, né, sobre o Wolfenhung. E tem aquela música também, não tem? Aquela música é o hino do Hungar, né? Aquela música é o hino. Eu até coloquei no nosso canal a tradução dela. Porque eu escutava, e o Jack Chan canta ela. O Jack Chan canta ela em cantonês e o Jack Chan canta ela em mandarim. Olha. Ele gravou as 2 versões. E eu coloquei uma tradução dela no nosso canal. Tem um filme, é com Jet Li? Era uma vez na China. Era uma vez na Parte China. 1, parte Isso. 2, parte Nossa, 3. virou um hino do estilo Tem aquilo aquela lá. cena deles correndo na praia, não é esse? E é engraçado que aquela música, a tradução em si, nem fala sobre o estilo. Mas como ele era ligado... a música ficou ligada ao filme, que era ligado à figura do Onfenhon, Isso que é. virou um hino, sabe? E impressionante como a chinesada conhece aquela música. Naquela loja das armas lá, a chinesa cantava. A gente foi ver não sei o que, mostrar, elas ficavam cantando aquela música. Essa música é super tradicional. Pra cultura chinesa mesmo, assim. Não, As pessoas conhecem bastante. virou um hino, a gente gosta bastante. Só que tocava em todo o campeonato, né? Sim. Chegou uma hora que enjoou, porque todo o campeonato era o dia inteiro tocando aquela música. Mas agora eu dei um tempo, agora eu consigo escutar de novo. Dei uma desintoxicada. Enquanto você escutou isso aqui, a música tava tocando. Vai estar tocando, Segundos aí pode tocar. Não, até os toques do tambor a gente pegou, porque tem tambor ali naquela música. Pô, tá demais. É muito boa mesmo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado, viu, professor, por abrir a sua agenda para conversar com a gente. A gente está com a ideia aqui de fazer um episódio com esse grupo que passou aqui pelo canal e foi à China para o campeonato. Então já fica aqui um convite para você voltar aqui e a gente tentar fazer aí um tipo programa de auditório, que essa turma toda que foi pra China. Não, e um encontro, né? Que vai ser o mais legal. Exatamente. Pós-China. E contar as aventuras. Contar as aventuras, né? Que sempre tem, né, cara? Muitas. Mesmo porque o que acontece na China a gente vai ficar sabendo aqui. Né? Sem essa de o que acontece na China morre na China, né? O que acontece na China vai acontecer. Nossa, fala essas coisas, eu já lembro de umas figuras que passaram perrengue por lá. Vixe. O brasileiro é especialista em fazer brasileirice, Adora, né, cara? Eu lembro, cara, teve uma, eu não sei quem, não me lembro quem que era. A gente acabou de pisar na China, o cara, eu vou na máquina testar meu cartão. Não faz, cara, você acabou de chegar, não arranja. Não, vou ver se vai funcionar. Não. Engoliu. O que aconteceu? Engoliu o cartão. Meu, você acabou de chegar na China, você não fala chinês. Não pegou nenhum táxi ainda. Não, cara, o cara ficou no maior perrengue todos os dias, todo mundo prestando grana pro cara. Os caras que vão em Pequim, vão em bar, vão em balada, sabe? Meu. Então, quando a minha aluna foi pra China morar lá, foi a primeira coisa que eu falei pra ela. Falei, não faça brasileirice. Não dê jeitinho. Lá não existe jeitinho. Ande exatamente nas regras em que estão definidas. O brasileiro tem mania de dar jeitinho para as coisas mais simples e as mais complexas. Esquece o jeitinho. E você vai lá com uma seleção com às vezes 50, 60 negros, né? Você imagina que aquilo. Muita história. A gente podia fazer aqui, quando a gente lançar o canal para assinantes, canal pra assinantes. Pode fazer uma coletânea de histórias. E bota no canal de assinantes. Quer saber? Assina aqui o canal. Isso é uma boa. Mas é isso, gente. Obrigado aí pela audiência, pelo apoio.
Se você pode contribuir com mais do... Porque eu tô supondo que todo mundo já curtiu esse vídeo aqui, né? Afinal... É o mínimo, né? É o mínimo. Mais do que uma curtida, tá aqui nosso Pix para receber o seu apoio, pra gente manter esse diálogo interessante que a gente vem tocando. E continuem o diálogo nos comentários, porque tá rolando um papo muito bom aí nos comentários. Se tiver perguntas pro professor, coloca aqui no chat, comentários sobre o vídeo, sugestão de convidados também. A gente tá sempre ouvindo vocês e trazendo aí os convidados que vocês estão sugerindo. Certo, Marcos? Se não vieram Certíssimo. ainda... Esperem, porque talvez a gente já tenha gravado E tá aí tá na gaveta, né? Tem Tá na muito gaveta, aí tá na gaveta. É isso, gente. Valeu. Obrigado.